E aí, de novo, clã, como é que estão? Tudo beleza? Só gravando essas lives de temas curtos, separados, só para manter o tópico em dia, e assim não precisa de corte, né? Guilherme Freire fez uma live hoje, ao meio-dia, hoje, dia 19 de 6 de 2023, no qual ele falou por que ele deixou de ser libertário. Até deixa eu pegar aqui o vídeo e deixar separado para vocês uma coisa, mas seria essa live aqui, ó, tá? Foi gravado 8 horas atrás, foi o meio-dia. Tem 1h20, eu não vou fazer react, não tenho porquê. Eu vou só resumir, sumarizar os pontos dele e vou responder. O ponto que é o seguinte, ele utiliza o termo libertário de uma forma que não é muito usual no Brasil. Né? Ele utiliza o termo libertário da forma que os americanos normalmente usam, no qual envolve os objetivistas, liberais, os Haykianos em geral, que muitas vezes não são anarcapitalistas. Né? Ele mesmo cita vários autores lá, e só um deles, que é o Hofbauer, que é libertário, e depois ele cita o Hoppe, mas em outro momento. E a questão toda que eu vejo assim é que o que o Guilherme Freire está batendo não é o libertarianismo, digamos assim, e sim o. Ah, meu celular desligou, Clã, peraí. Deixa eu trocar de câmera. Meu celular foi jogar no Vasco. E sim, o que ele está reclamando não é o libertarianismo, é o liberalismo que tem grande parte disso. Ele está comentando, o problema é que tem muito libertário que é contra a família tradicional, é a favor de métodos alternativos de formação de família, é a favor de um livre mercado onde corporações assistidas pelo Estado são empresas privadas, no caso, né? E várias coisas que chegam a ser antagônicas até às próprias ideias libertárias, que ele mesmo dizia, pô, eu li aqui no Mises tal coisa, e vocês estão falando o contrário? Como assim? Isso aí não faz sentido nenhum. E no tempo das discussões que tinha no Orkut, essas coisas, que foi das antigas ele, né? Naquele tempo lá o Daniel Fraga perguntava para os liberais como iriam resolver o problema do monopólio no livre mercado. Sim, Daniel Fraga perguntava isso na época. O cara avançou pra caralho. Né? Mas a questão toda que ele estava fazendo discussão era nos termos americanos. Se tu for pegar o termo libertário no inglês, que seria libertarian, tu vai notar que ele engloba utilitarista, engloba liberal, engloba objetivista, né? Engloba ANCAP, tudo mais. Então esse que eu vejo que foi o grande ponto, que ele está querendo na verdade dizer é liberal, porque ele estava falando mais as questões econômicas do que as questões éticas, a princípio. E quando ele pegou e chegou no Hoppe, ele concorda com o Hoppe. Ele pega e fala, não, o Hoppe tem uma grande sacada sobre a questão ali da monarquia, sobre a forma de governo monárquico, e no caso, quando ele fala governo, não é propriamente Estado, e sim organização sobre a administração de recursos, não é necessariamente monárquico. E eu vejo que há, digamos, essa imprecisão sobre a terminologia conforme ela é usada em tempos modernos. Para mostrar para o pessoal como a gente pega e usa essa terminologia diferente, né? É muito fácil pegar e perguntar para qualquer libertário que tenha lido um pouquinho e dizer: utilitarista é libertário? Eles vão dizer que não. Né? Qualquer libertário que tenha um pouquinho mais de profundidade, não seja esses libertins, como ele pegou até falou que na época ele meio que se tornou libertário porque ele pensava que, como é essa forma que eu me comporto, como ele era jovem, né? Então ele procurou, digamos assim, a luva que cabia na mão dele, entendeu? Então meio que foi isso daí. Eu disse, pô, cara, tu entregou que era libertim, entendeu? Entregou na hora e ele concordou. Então, que eu tava lá no chat. Então, a estrutura toda que eu vejo que o Guilherme Ferreira falou não foi necessariamente libertarianismo. Daí ele pode dizer, mas nos Estados Unidos ele é representado dessa forma. E aqui no Brasil tem gente que faz isso e não sei o quê. Bem, isso daí eu puxo aí uma coisa que os católicos sempre me falam quando eu comento alguma coisa sobre a Igreja Católica. Tu vai pegar e, digamos assim, deixar de ser católico porque tem algumas pessoas que deveriam ter sido excomungadas há um tempão atrás estão forçando, né? Forçando a barra. Pergunta-se pro Paulo Ricardo, né? O padre Paulo Ricardo. Ou tu pega e tenta manter a coerência das ideias, né? E da instituição, nesse caso, do catolicismo. A mesma coisa pro libertarianismo. Se pessoas estão pegando e deturpando o termo, né?
No caso, como o libertarianismo ele não é institucionalizado, talvez seja o momento de largar o termo. Eu sou contra essa ideia de largar o termo, mas algumas vezes não dá pra vencer, cara. Algumas vezes a burrice é generalizada e tu não tem o que fazer, tu vai ter que largar o termo. O pessoal contaminou demais. Que isso, na verdade, isso aí vai ser o tema da minha próxima live. Só que o problema é que o cara já tá usando um termo que tá contaminado. Porque assim, ó, se tu perguntar minarquista é libertário, é capaz do Freire dizer é libertário. Qualquer libertário, hoje em dia, diria não, não é libertário. Não faz sentido. Né? E utilitarista é libertário? Um ANCAP utilitarista é libertário? O Freire é capaz de dizer é libertário. Eu lembro que eu li o Milton Friedman, e o Milton Friedman é utilitarista e é libertário, né? É, o cara é libertário lá, então é libertário. Não, não é. É utilitarista, essas duas coisas não é a mesma. No caso do termo americano, libertário engloba tanto minarquista, liberal, ANCAP, utilitarista, assim vai. No caso do termo aqui no Brasil, ele é um subtipo de ANCAP. Tu tem liberal, tu tem minarquista, que é um tipo de liberal. Daí tu tem os ANCAPs, que não são liberais e nem são minarquistas. Daí tu tem o utilitarista, que é um tipo de ANCAP, que algumas vezes está pro lado liberal da força, né? Mas de vez em quando está aparecendo aqui do nosso lado para nos dar vergonha. E daí tu tem outros subtipos de ANCAP, como por exemplo voluntaristas, né? Agoristas, essas coisas, tu tem o libertário. Então tem essa diferenciação. Nos Estados Unidos, tu tem, por exemplo, uma outra diferenciação que o pessoal utiliza, que tu tem os libertarians, os new libertarians, que são essa galera libertária de esquerda, agoristas, voluntaristas, mutualistas, né? E tu tem os paleo-libertarians, que é em contraposição ao new, que é em vez de novo é velho. Que daí é o pessoal que pegou e deu uma abraçada na moralidade mais conservadora. Essa galera aí é o Lew Rockwell, o Hoppe, Murray Rothbard, essas coisas, que eles são em contraposição ao agorismo. Então o que, que aconteceu? Quando a gente importou o libertarianismo para cá, a gente importou ele, digamos, já empacotado. Ele não estava em pesquisa e desenvolvimento, como passou por uns 40 anos até vir para cá. Ele já vem empacotadinho, polidinho, essas coisas. Então a gente importou ele sem muito histórico, vamos dizer assim. E de início acabou sendo, digamos, meio que essa discussão. E lá em 2016, não, 2014, se eu não me engano, a discussão mais generalizada que teve foi se minarquista era libertário. E daí foi onde, digamos, galvanizou essa diferença. O problema é que o Freire é anterior a essa discussão. Ou foi 2014? Acho que foi 2014, que agora não estou lembrando. Mas eu lembro que foi logo no início que eu comecei a prestar mais atenção nisso, que eu deixei de ser liberaleco. Né? E o que acontece? Daí essa divisão foi consolidada, que o pessoal estava notando que os termos americanos não estavam se aplicando bem aqui, o pessoal estava socando liberal em tudo, né? Então foi meio que tipo, não, libertarianismo é essa coisa aqui que o Murray Rothbard defende. Se tiver fora, tá fora. Só que daí, em vez de pegar o pessoal ser coerente com isso, eles começaram a achar que agorismo e contra-economia são sinônimos. Não são. Se vocês forem ler a cartilha agorista da Agorist Prime, vocês vão ver que o agorismo é um objetivo. E o contra-economia é basicamente todas as ações que não colaboram com o Estado. Né? Se tu for pegar uma definição rápida é essa, e o agorismo é o objetivo de implantar uma ágora no qual tu utiliza da contra-economia para isso. Mas não confundam o caminho com o local de chegada, entendeu? Roma é uma coisa, as estradas que levam a Roma é outra coisa. E tu pode usar as estradas romanas, digamos, sem chegar a Roma. Tu pode fazer isso. Seria essa a ideia geral. E o que acontece? E muitos dos agoristas brasileiros, né, agoristas, eles pegam e tentam se aproveitar dessa confusão para ganhar, digamos assim, seguidores. Eu já notei que isso daí é uma forma que o pessoal eles aproveitam disso, deixa a galera confusa e daí começam a encontrar cabelo em ovo. Né? Muitos deles são progressistas, enrustidos. Ah, não, mas o Conkin não era. O Conkin só se falava de esquerda, mas era progressista enrustido. Não estou dizendo que o Conkin é progressista enrustido. Estou falando que muito agorista brasileiro quer. Né? Saibam diferenciar. E isso acaba, digamos, gerando uma questão que o pessoal parece querendo, sei lá, sabotar o Ropa. Sabe aqueles memes que tu tem um monte de pessoal da CUT e o pessoal atira
uma carteira de trabalho no meio da galera e dispersa a multidão, tu coloca um monte de agorista lá na Ágora, tu atira o capítulo 10 do Democracy e dispersa na hora. Que é um livro foda pra caralho que o próprio Guilherme Freire reconhece. O Freire tem uma terminologia meio confusa. É que o Freire parece ser um cara que só viu em inglês os termos e ele está tentando traduzir e acha que os libertários usam a terminologia fidedigna ao movimento em inglês. A gente não usa. O motivo que a gente não usa é justamente porque a história do movimento libertário, ou das ideias libertárias em geral, no Brasil, foi diferente. Entendeu? Foi diferente. É tipo tu pegar e dizer, olha, a independência brasileira é igual à independência americana porque ambos foram guerras de independência. Não, não faz sentido. É completamente diferente, entendeu? Completamente diferente. Teve uma mudança, um é uma quebra institucional completa, o outro é simplesmente a independência de uma instituição para cá e toda uma mudança de pensamento e tudo mais. Então é tipo ou dizer, ah, não, teve a abolição da escravatura aqui no Brasil e teve nos Estados Unidos. Logo, nos dois países foram da mesma forma. Não foi com uma guerra, aqui no Brasil não teve guerra. Teve um golpe depois, mas não teve guerra. Entendeu? Então é esse o problema. Parece o Rafael Haidt chamando geral de libertário. Exatamente, é o mesmo problema. Ou o Peter falando, oh, isso aqui é uma ação libertária, ou isso aqui é tal coisa libertário, usando libertário como ou mais libertário. Quando o cara fala mais libertário, é justamente um cara que tá querendo falar liberal. Entendeu? Porque mais ou menos liberal até, digamos, entre aspas, faz sentido. Liberal não faz sentido, mas mais ou menos liberal é tipo mais ou menos merda, ou mais ou menos Estado. O problema é que mais libertário, menos libertário não existe. Porque não existe mais sem Estado e menos sem Estado. Ou é sem Estado ou não é, não existe meio grávida. Né? Ah, mas mais grávida pode ser uma grávida de 9 meses comparado a uma grávida de 6 meses. Não. Ela está gestando há mais tempo, mas ela não é mais grávida. Também como uma mulher que está com gêmeos não é mais grávida do que uma mulher que não está com gêmeos. Entendeu? Entenda essa diferença. Libertário é qualitativo. Liberal, quantitativo. Tu pode ser mais ou menos liberal. Libertário não tem como ser mais ou menos. Ou tu é ou tu não é. Essa que é a treta.